Eu convido a igreja a abrir as Escrituras no Evangelho de Lucas. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos diante dessa maravilhosa palavra. Irmãos, hoje, iniciando um capítulo novo, que é o capítulo 23, mas ainda que seja, de fato, um capítulo novo, a ideia que haveremos de trabalhar é uma continuidade daquilo que já ouvimos no domingo anterior. Então, nós vamos ler o capítulo 23, do verso 1 ao verso 12. Eu convido os irmãos, já nesse momento, para uma leitura atenta e digamos assim, respeitável, porque temos que entender, irmãos, a leitura da palavra de Deus como a voz de Deus no meio da sua igreja. Então pare tudo agora que você está fazendo, pegue a sua Bíblia, abra no texto e ouça a voz do Senhor, e que o Espírito Santo fale. Assim diz a santa palavra de Deus, inerrante, infalível. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nação, impedindo que se pague imposto a César, e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia. Começou na Galileia e agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava vê-lo também fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência. Mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo, e para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Irmãos, essa palavra, ela instiga o nosso coração. Talvez uma pergunta que devíamos fazer nessa noite, diante da palavra de Deus, é: quem tem ocupado o trono do nosso coração? Quem tem ocupado o trono do nosso coração? Será que quando a nossa vontade diverge, conflita com a vontade de Deus, nós logo o negamos e damos vazão, razão e voz aos falsos ídolos que cultivamos no nosso coração? Isso mesmo até em termos de fé, de crença, daquilo que você professa com a boca. Será que quando o Deus da Bíblia discorda do Deus do seu coração, você sacrifica o Deus da verdade
ficando com um falso ídolo, a fim de se satisfazer? Uma outra pergunta que a gente pode fazer, além dessa, se por conforto negamos a Cristo no nosso coração, é se nós negamos a Cristo por medo daquilo que vão pensar, daquilo que vão dizer. Talvez medo de perder uma posição de poder, de prestígio, de status. De fato, isso pode acontecer. De fato, isso pode acontecer. Ou será que nós temos procurado uma religião show? Você já ouviu essa expressão? Uma religião show? Onde a gente se apega a Cristo, desde que Ele mostre para nós grandes sinais, maravilhas. Que Ele mostre para nós coisas espetaculares. Que Ele seja um espetáculo aos nossos olhos. Senão também o repudiamos. Bom, irmãos, não sei se você percebeu, mas foram feitas 3 perguntas. Eu posso sintetizá-las agora. A primeira é: quando o Deus da Bíblia, o Deus revelado, discorda do Deus da sua imaginação, você nega o Deus da verdade em troca do Deus do seu coração? Dos falsos ídolos? Ou você nega Cristo por medo da pressão daqueles que te rodeiam, por medo de perder poder ou posição? Ou você tem buscado uma espécie de religião show, de espetáculo, onde Cristo para você é um ator nesse teatro e que deva te satisfazer e que deva corresponder ao seu desejo por espetáculo? Quem é Jesus para você? A pergunta não muda. É a pergunta do sermão passado. Quem é Jesus para você? No seu julgamento, a pessoa de Jesus é quem para você? Porque nós temos a verdade revelada a respeito de quem é Jesus. E sabe qual é o perigo, irmãos? Você sabe qual é o perigo? É de nós estarmos aqui agora, no mesmo lugar, cantando as mesmas músicas, para um Jesus diferente daquele que a Bíblia revela. Na cabeça de um, Jesus é assim, na cabeça do outro, Jesus é de outro modo. E fatiamos um Jesus conforme a nossa predileção. Nós não temos essa liberdade, não, irmãos. Nós não podemos, a partir da nossa consciência finita, a partir da nossa sabedoria limitada, definirmos Jesus, a não ser que Ele se revele para nós. É necessário que aprendamos dEle quem Ele é, e não que inventemos quem Ele é, a partir dos nossos pressupostos falsos. Hoje talvez você vai ser convidado, pela palavra de Deus, a abandonar o falso Jesus para seguir o verdadeiro. Porque um discípulo é aquele que segue a Jesus. Mas precisamos seguir o Jesus verdadeiro, não o Jesus falso. Bom, as Escrituras dizem assim, verso 1, por gentileza. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Irmãos, que assembleia é essa? É justamente o texto anterior que o pastor Wander se expôs, do verso 63 ao verso 71. Que assembleia é essa? É a reunião dos principais líderes religiosos, daquilo que nós chamamos de sinédrio. Estavam ali reunidos os anciãos, os principais sacerdotes, os escribas, toda a cúpula religiosa reunida nessa assembleia. Assembleia significa isso, reunião ou congregação. E eles são, de fato,
a expressão religiosa da fé, e se reuniram para a condenação de Jesus. Se você prestou atenção no sermão anterior, percebeu que eles fizeram aquilo que nós chamamos de julgamento religioso. Ou seja, levaram para o tribunal judaico e queriam acusar Jesus de algo. E toda a trama foi uma farsa. Todo julgamento foi equivocado e errado, irmãos, à luz da própria lei. Por exemplo, destacando aqui apenas 3 coisas, de infinitas coisas que estavam erradas no julgamento de Jesus. O julgamento foi feito à noite, a sentença foi dada no mesmo dia, a sentença foi dada sem testemunhas, e eu vou falar uma quarta: a própria pessoa que estava julgando, que era o sumo sacerdote, não era imparcial, queria acusar Jesus e induziu a confissão, inclusive. E aí qual é a acusação que eles impetram a Jesus? De que Jesus é um blasfemador e que ele quis se fazer como Deus. Porque a pergunta que é feita, veja só o verso 70 do capítulo 22, todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. Eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Ou seja, Jesus dizendo: vocês dizem que eu sou. Tomaram essa palavra como uma confissão suficiente para condená-lo de blasfêmia. Essa é a acusação do Sinédrio. Irmãos, se os judeus não estivessem debaixo do poder de Roma, porque aqui Israel era o quê? Vassalo dos romanos. Se os judeus não estivessem debaixo do poder de Roma, ali mesmo aconteceria a morte de Jesus. Você entende isso? Porque houve uma condenação injusta no tribunal deles, e Jesus já poderia ser apedrejado, que é o modo pelo qual os judeus condenavam os blasfemadores. Porém, como a cúpula religiosa está debaixo do domínio romano, eles precisam submeter a Roma ao julgamento civil, que é o texto que nós estamos lidando hoje. Então aconteceu o julgamento religioso, Jesus já foi declarado culpado por eles, e agora eles estão levando para a instância superior, para o julgamento civil, porque somente Roma poderia aplicar a pena capital, que era o que eles desejavam, a pena de morte. Eles não queriam nada menos do que isso. A intenção deles era matar Jesus, mas eles não poderiam matar. Então levaram para Roma. Irmãos, na teologia, nós chamamos isso de plenitude dos tempos. É uma expressão que você encontra em Gálatas 4:4, onde o apóstolo Paulo diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E o que é essa plenitude dos tempos? É a providência de Deus que organiza todas as coisas para o cumprimento dos seus decretos. O que isso significa? Que Deus convergiu a história para que pelo menos 3 povos estivessem dentro do mesmo contexto histórico. Você entende isso? Estavam dentro do mesmo contexto histórico judeus, gregos e romanos, cada um com uma contribuição particular. Os judeus, eles são os guardiões do Antigo Testamento, da fé no Deus verdadeiro. Então eles representam a instância religiosa. Eles guardam os oráculos de Deus. Recebemos os 39 livros do Antigo Testamento da fé judaica. Isso é inegável. Essa é a perspectiva religiosa. Os gregos, eles contribuem intelectualmente. Ainda que havia poucos que falassem aramaico, havia alguns que falassem latim, a língua comum em que todos se comunicavam, o inglês da época, era o grego.
A língua grega, a intelectualidade grega, a filosofia grega, era que permeava os pensamentos. Tanto é que existe uma frase que sintetiza bem isso. Os romanos, eles dominaram os gregos politicamente, de forma que os gregos também eram vassalos de Roma, tal como os judeus. Mas os gregos dominaram os romanos intelectualmente, porque os gregos são esses responsáveis por esse aspecto intelectual, por organizar. E por fim, até adiantado, o Estado, que comandava Roma. Roma tinha um poder político. Roma tomava a frente política e dominava, subjugava todos aqueles que não eram romanos. Dominavam sobre eles. Então, irmãos, os judeus receberam essa herança religiosa. Eles deveriam ser o primeiro a olhar para Jesus e reconhecer que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias. Eles deveriam olhar para Jesus e reconhecer que Jesus era o sumo sacerdote verdadeiro. Mas não é o que acontece. Como nós vimos anteriormente, no verso 54 do capítulo 22, prenderam Jesus, levaram ele à casa do sumo sacerdote e o condenaram logo em seguida no sinédrio, num julgamento injusto. Julgamento religioso injusto. Não reconheceram Deus. Se você olhar para João, o Evangelho de João, no versículo 11, João sintetiza bem aquilo que os judeus falharam. Porque o que diz João, capítulo 1, verso 11? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Irmãos, aqueles que deveriam reconhecer em Jesus o Salvador, não o reconheceram. Muito pelo contrário, fizeram esse julgamento religioso no sinédrio, injusto. E se fossem livres, se não tivessem sob o poder de Roma, já teriam há muito apedrejado o nosso Salvador. Mas eles não poderiam, como disse, aplicar a pena capital. Eles não poderiam matar Jesus a pedradas. E isso faz todo sentido, porque se você olhar para o Salmo 22, e eu peço que a igreja vá até o Salmo 22, nós temos diante de nós, nesse Salmo, um Salmo que é chamado Salmo Messiânico, irmãos. Ou seja, o Salmo 22 está falando a respeito da pessoa de Jesus. Se você olhar e ler esse Salmo com calma, você logo vai perceber que é de Jesus que ele está falando. Todos abriram no Salmo 22? Digam amém. Olha só, leia com atenção. Deus meu, por que me desamparaste? Quem disse isso na cruz? Já deu para ver que esse é um salmo messiânico, né? Porque se acham longe de mim a salvação as palavras do meu gemido. Prossiga no verso 2. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou o verme e não o ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos que me veem zombam de mim. Fazem caretas e balançam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Se tu és mesmo o Filho de Deus, desce dessa cruz. Verso 9, contudo, tu és quem me faz nascer e me preservar-te, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Verso 12 em diante, com atenção especial ao verso 16. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam, e atenção para essa parte final do verso 16, traspassaram-me as mãos e os pés. Esse salmo está falando de quem?
E a parte final que diz: traspassaram-me as mãos e os pés, está falando de quem? Jesus poderia morrer por apedrejamento, sim ou não? Essa era a condenação judaica. Jesus tinha que morrer uma morte de qual tipo? Uma morte de cruz. Traspassaram-me as mãos e os pés. Você entendeu isso? Logo, se as mãos e os pés deveriam ser traspassados, então a morte de Jesus não poderia ser por apedrejamento, e sim por crucificação, que é um estilo de morte romano, exclusivo de Roma. Por isso Jesus antecipou. Volte para Lucas e veja o verso 18. O Senhor já havia falado a nós isso. Volte para Lucas, capítulo 18. O Senhor Jesus já havia falado para nós isso. Verso 31 e 32. Lucas 18, verso 31 e 32. Todos acharam? Diga amém. Olha o que diz. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Verso 32. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. O Senhor Jesus disse antecipadamente que ele não seria morto pelos judeus, porque ele veio para os judeus, para os seus, mas os seus não o receberam. Mas que ele seria entregue na mão dos gentios. Quem? Roma. Roma seria o executor da pena capital do nosso Senhor. Irmãos, você percebe como o Senhor sabia com lucidez todo o caminho que ele haveria de percorrer? Ele sabia com lucidez para onde ele estava caminhando, para a cruz. Ele não foi pego de surpresa, mas ele sabia exatamente para onde estava indo. Para morrer por quem? E quem é que está morrendo? É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É aquele que partilha da glória eterna do Pai e que se entrega em favor de pecadores. Exatamente, irmãos, por essa razão, de igual modo, vá para o Evangelho de João, olhe para o capítulo 18 também, e curiosamente também o verso 31 e 32 de João 18. Esse é um relato a respeito do julgamento de Jesus com Pilatos. Então Pilatos disse a respeito de Jesus: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ou seja, Pilatos falando para os judeus: leva ele para o tribunal de vocês e julga lá. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Nós não queremos matar, mas você pode matar. Nós queremos que ele morra, mas nós não podemos matar. Mas vocês podem matar. Verso 32. Olha só como isso é verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Então Jesus não poderia morrer de outra forma, a não ser traspassado as suas mãos e pés, crucificado, entregue aos gentios em Roma. Então é diante desse contexto que nós estamos no julgamento civil de Jesus. Nós saímos do julgamento religioso para o civil, da esfera judaica para o tribunal secular romano. E esse julgamento é dividido em 3 estágios, irmãos. Na primeira fase, Jesus está diante de Pilatos, verso 1 a 7 do capítulo 23. Na segunda fase, Jesus está diante de Herodes, verso 8 a 12. E na terceira fase, Jesus volta para Pilatos, que cede à pressão do povo e entrega Jesus para ser crucificado, verso 13 a 25, sermão do domingo que vem. Hoje nós vamos buscar no Senhor ver as 2 primeiras fases: Jesus com Pilatos, Jesus com Herodes. É isso que veremos agora. Leia comigo mais uma vez o verso 1 a 5 de Lucas 23. Lucas 23, verso 1 a 5, mais uma vez. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos.
E ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia. Começou na Galileia e agora chegou aqui. Você vê que a figura que aparece no verso 1 é Pilatos. Quem é esse? Pôncio Pilatos. Ele é o 5º procurador da Samaria e da Judeia. Há muitos relatos históricos a respeito de Pôncio Pilatos, registros mesmo extra-bíblicos. Por exemplo, há um historiador chamado Filo, que fala a respeito desse homem. E todos os relatos a respeito de Pôncio Pilatos pintam ele ou o descrevem como um homem inflexível, um homem sem compaixão e um homem obstinado pelo poder. Pilatos, ele era alguém que se deleitava, por exemplo, em perseguir, em humilhar os judeus. E agora está lá os judeus falando com Pilatos, pedindo um favor a ele, em certo sentido. Em João, capítulo 18, eu peço que você dê uma olhada lá. Por quê, irmãos? Porque João 18, ele amplia o discurso dos judeus com Pilatos e de Jesus com Pilatos. Por isso é um texto que a gente vai ter que ficar, hora ou outra, consultando. Em João 18, olha o que diz o verso 29, por gentileza. Perdão, vamos ler do 28. Diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. O que é o pretório? Pretório é o tribunal da época, onde as pessoas eram julgadas. É uma espécie de castelo que a princípio abrigava o governador, mas que depois de um tempo se tornou-se o lugar das decisões judiciais. Então, estava lá dentro do pretório, Pôncio Pilatos, chamam ele para fora, com a pessoa de Jesus já ali para ser entregue. Era cedo de manhã, diz o verso 28, e olha a hipocrisia dos judeus, no verso 28. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, mas estavam entregando o Deus da glória, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para morrer. Pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Verso 29. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Contra Jesus. Olha o que eles responderam no verso 30. Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Em outras palavras, o senhor não precisa saber qual é a acusação. Nós já julgamos, ele é um malfeitor e está aqui. Julgue ele. Dê a pena. Eles queriam burlar. Eles queriam que Roma, Pilatos, aceitasse de imediato a pena capital. Então, como eles percebem que Pilatos não ia entrar nesse jogo, porque as razões dos judeus eram razões religiosas, ou seja, a acusação de Jesus era de blasfêmia, se dizendo Deus, eles percebem que Pilatos não ia entrar nesse jogo, que não ia acusar Jesus de nada, nem lhe imputar uma pena de morte. Então, na hora, de forma criativa, eles começam a inventar crimes para Jesus. Eles começam a dizer o que Jesus fez, razões pelas quais Roma deveria matá-lo. Eles não julgaram Jesus há pouco? A razão não era blasfêmia? Então eles deveriam chegar diante de Pilatos e dizer: sabe por quê? Porque ele se disse Deus, e por isso nós queremos condená-lo. É isso que acontece? Não, porque para Pilatos isso pouco importa. Essas razões religiosas não fazem sentido para ele não se envolve nisso. Se vocês acham que ele é o rei dos judeus, que seja, vá lá, se resolva entre vocês. É isso que Pilatos pensa. Então eles começam a levantar acusações de cunho civil, pintando Jesus como uma ameaça para Roma. E isso nos leva ao verso 2, irmãos, de Lucas 23, que diz assim: e ali começaram. A ideia de começaram é, perceberam que Pilatos não entrou no jogo deles, então vamos aqui achar crimes para imputar. Eles começaram a acusá-lo dizendo:
Aí olha só as acusações, Lucas registra, são 3. A primeira: encontramos este homem pervertendo a nossa nação. A nossa nação? Que judeus apegados a Roma são esses? Eles odiavam Roma, eles odiavam o Império Romano, eles odiavam César. E agora, a fim de condenar Jesus, eles dizem assim: nós amamos Roma, nós amamos César. Vendem Jesus. Pervertendo a nossa nação é o primeiro. O segundo: impedindo que se pague imposto a César. Eram os próprios judeus que consideravam os publicanos, judeus que viravam cobradores de imposto, amaldiçoados, porque eram eles mesmos que odiavam pagar imposto a Roma. E estão dizendo agora que Jesus impedia que se pague imposto a César. E por fim, afirmando ser ele o Cristo, o rei. E essa terceira acusação é que tem peso mesmo. Por quê? Quem é que deve ser o rei? César. César. É ele que é o rei, ele que comanda tudo. Mas agora Jesus está dizendo que ele é o rei. Uma acusação que pesa para Pilatos. Tanto é que Pilatos não pergunta se ele está pervertendo a nação. Ele não pergunta se está impedindo que se pague imposto. Até porque ele sabia que isso era meio que fantasia. O que pesa mesmo é dizer que era rei. E no verso 3 você encontra a pergunta de Pilatos a Jesus. A pergunta é simples: você é o rei dos judeus? Em João, essa pergunta ocorre por 2 vezes. Agora, é importante dizer, irmãos, que, obviamente, essas acusações que foram feitas contra Jesus são todas mentirosas. Jesus nunca perverteu Roma, nunca buscou perverter. Jesus nunca impediu que se pagasse imposto. Muito pelo contrário, como os irmãos bem sabem, foi o Senhor Jesus quem disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Foi o próprio Senhor que mandou Pedro pescar e da boca de um peixe tirou moedas para pagar o imposto. Então isso não poderia ser mais mentira. Eles contam mentira para condenar aquele que é a verdade, para condenar o Senhor da verdade. Eles criam falsas provas, eles criam falsas acusações. Jesus nunca incitou desordem, irmãos. Jesus nunca disse para não se pagar impostos. Mas a terceira acusação, Jesus afirmou ser rei. Mas não um rei como Pilatos pensava. Essa afirmação de que Jesus é rei é verdadeira, mas ela foi usada de forma distorcida na sua acusação. Por quê? Os judeus, por inveja, acusaram Jesus de conspiração política. Colocaram Jesus contra o Estado, contra Roma, contra César. A acusação contra Cristo é que ele era o rei dos judeus. Embora Jesus tenha admitido que ele era rei, ele explicou que o seu reino não era desse mundo. Há uma distinção aqui. No verso 3, a pergunta: você é o rei dos judeus? Jesus responde: o Senhor está dizendo isso. Então os judeus, por inveja, acusaram Jesus de conspiração política. Colocaram contra o Estado, contra Roma, contra César. A acusação contra Cristo de que ele era o rei dos judeus. E Pilatos faz essa pergunta. Jesus diz em outra versão: tu o dizes. E Pilatos faz essa pergunta para se proteger. Eu vou fazer essa pergunta para que não reste dúvida de que esse homem, ele não é culpado. Eu vou fazer a pergunta para que fique comprovado que ele é inocente, e então liberá-lo. A intenção de Pilatos sempre foi liberar Jesus, porque não encontrou nele culpa nenhuma. Inclusive, no relato de João, por 3 vezes ele insiste em dizer para o povo que Jesus era inocente e não tinha sobre ele culpa nenhuma. E talvez você pense: então Pilatos está do nosso lado. Então Pilatos vai ser salvo. A resposta é: não, porque ele foi um covarde. Ele esteve bem perto da verdade, mas não reconheceu a verdade. Ele esteve bem perto do justo, mas agiu de forma injusta com aquele que é a justiça. Isso significa que a gente pode estar bem perto de Jesus e ainda condenando Jesus. Isso é muito perigoso, irmãos.
Tome cuidado com isso. Quando Jesus afirmou diante de Pilatos que era o rei dos judeus, ele não estava falando no sentido de um reinado temporal, terreno, político. Esse reinado ele rejeitou. Basta que você olhe para João, capítulo 6, verso 15, onde o povo, à força, tenta fazer de Jesus o rei. E Jesus se afasta, se distancia e diz que não é aquilo, porque o reino dele não é desse mundo. Ele governa acima desses tronos. Ele governa além. O seu domínio é para sempre. E não um domínio que tem fim. Irmãos, olhe só para João capítulo 18, mais uma vez, que é o texto correlato, e veja o que Jesus diz no verso 36 e 37 a esse respeito. João 18, 36 e 37. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci. Ou seja, Jesus afirma: sou rei. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? A verdade estava diante dele, e ele foi incapaz de reconhecer. Cristo é a verdade. Veja, Jesus assumiu ser rei, mas ele disse que o reino dele não é deste mundo. Não é como o reino humano, que tem fim, que é corrupto, mas um reino eterno. Irmãos, a pergunta de Pilatos a Jesus, no verso 3, não é respeitosa. Não é simples assim: tu és o rei dos judeus? Aí Jesus responde: sim, eu sou. Não é bem assim. O tom é mais ou menos esse: tu é o rei dos judeus? Entenderam? De todas as pessoas que eu conheço, tu é o rei dos judeus? E Jesus diz: como você disse, eu sou. De alguma forma, ele está dizendo: que ridículo. Tu é o rei dos judeus? Mas o Senhor não se nega, porque o reinado de Jesus é de outra ordem. É celestial, é eterno, é fundamentado na verdade, é sustentado pela autoridade do próprio Deus. Por isso, embora ele seja acusado de sedição pela autoridade, de ameaça a César, Jesus mostra que o seu trono não se ergue contra os tronos desse mundo, mas acima, subjugando os tronos desse mundo. No verso 4, nós lemos o seguinte: então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Não vejo neste homem crime algum. Pilatos apresenta aquilo que nós chamamos de primeira defesa de Jesus no início do seu julgamento. Quando o Sinédrio lhe apresentou o caso, Pilatos disse: não vejo neste homem crime algum. Pilatos estava convicto da inocência de Jesus. E, como eu disse no relato de João, demonstrou isso por 3 vezes. Porque ele percebeu que a intenção dos sacerdotes era maldosa. Ele sabia que as acusações contra Jesus eram meramente para proteger a instituição religiosa deles, que se beneficiava financeiramente da opressão do povo de Deus. A verdadeira razão era inveja. Como diz, você pode voltar? Mateus 27, verso 18. Onde Pilatos percebe que a motivação daqueles líderes era uma inveja a respeito de Jesus. Mateus 27, 18 diz assim: porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Era por inveja. Era por inveja. Pilatos declarou a inocência de Jesus, sabia que era por inveja, por questões particulares religiosas, porque ali estava a verdade. O que faltou em Pilatos foi coragem para sustentar aquilo que ele cria. Ele perverteu a verdade e a justiça, por temor aos homens. À luz dos evangelhos, Pilatos é narrado como um homem orgulhoso, como um homem cruel e como um homem supersticioso, e sobretudo um homem egoísta. E o maior interesse dele era agradar o imperador César, era preservar a posição dele,
mesmo que para isso ele tivesse que sacrificar a justiça. Ele odiava os judeus, mas ao mesmo tempo ele temia os judeus, porque sabia que os judeus poderiam acusá-lo diante de Roma. E no julgamento de Jesus nós vemos um Pilatos dividido. Até certo ponto ele desejava libertar o inocente, mas quando a sua autoridade foi ameaçada, ele cedeu lugar à pressão política. Por isso, embora a culpa dele fosse grande, de fato era, Jesus mesmo disse em João 19:11, que a culpa que cai sobre Pilatos é real, mas ainda é menor do que os sacerdotes Anás e Caifás. Por quê? Porque veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam. Aqueles sacerdotes que deveriam reconhecer em Jesus o sumo sacerdote perfeito, o condenaram. E grande será a ira de Deus sobre eles. A declaração de Pilatos de que Jesus era inocente, sinceramente falando, seria suficiente para pôr fim àquele julgamento. Jesus deveria ter sido declarado isento de culpa. Ele deveria ter sido colocado em liberdade a partir dessa declaração de Pilatos. Mas nós sabemos que, no sentido mais profundo, Jesus tinha que morrer por nossos pecados. É por isso que ele não é liberado. Mas isso não remove a culpa do Sinédrio, dos líderes religiosos, e nem remove a culpa de Pilatos. E a história continua assim. Olhe para o verso 5. Mas eles insistiam. A partir do momento que Pilatos declarou Jesus inocente e não ver nele crime algum, os líderes religiosos insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, começando na Galileia, e agora chegou aqui. Dizem que Jesus é um agitador, alguém que causa caos, alguém que promove desordem, alguém que desestabelece o poderio de Roma. A Pax Romana é ameaçada por causa de Jesus. É basicamente isso que eles estão dizendo aqui. De tudo que eles falaram, Pilatos só escuta uma coisa: que ele começou na Galileia, que ele era um galileu. A parte final do verso 5, começou na Galileia. Isso saltou aos ouvidos de Pilatos como um escape. Espera aí, ele começou na Galileia? Então ele é galileu? Se ele é galileu, então ele deve ser julgado pelo tetrarca da Galileia, e não por mim. Essa jurisdição não é minha, é dele. Então ele encontrou uma maneira de não definir o julgamento dele a respeito de Jesus. Ele encontrou um subterfúgio para fugir da decisão que todos nós temos que tomar de quem é Jesus para nós. Pilatos foge pela brecha da lei. Ainda que ele poderia julgar, ele decidiu não julgar e enviou o caso de Jesus para Herodes, que curiosamente encontrava-se na cidade. Olha só o verso 6 e o verso 7 de Lucas 23. Quando Pilatos ouviu isso, ouviu o quê? Que Jesus era galileu, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Repassou a responsabilidade. Transferiu aquela responsabilidade. Então, irmãos, no Império Romano, era comum que um processo jurídico fosse conduzido na província onde o delito havia sido cometido. Então, de fato, Pilatos poderia julgar. Porém, ele decidiu mandar Jesus para o seu estado de nascença, colocando ele sob a jurisdição de Herodes para julgá-lo. Uma maneira de se livrar, uma espécie de subterfúgio, como já dissemos. Caminhou o processo a Herodes, e tem uma situação aqui. Ele consegue matar 2 coelhos com uma cajadada só, vamos colocar assim. Porque Pilatos era inimigo de Herodes. Como eles dominavam sobre regiões que faziam fronteira, por vezes eles divergiam sobre quem comandava certos espaços. Não, esse espaço é meu.
Não, esse espaço é meu. Não, isso pertence a mim. Eles tinham essa divergência. A outra coisa que eles divergiam é porque Pilatos, ele era totalmente a favor de Roma, de César, é o Estado acima de tudo. E Herodes tinha uma posição mais religiosa. Ele queria agradar os judeus porque ele gostava de glória, de louvor. Pilatos não queria isso. Então eles tinham essa divergência de poderio, de domínio, e essa divergência de filosofia. Vamos dizer assim, eram dois espectros políticos distintos, Herodes e Pilatos. Quando Pilatos envia Jesus a Herodes, ele não apenas se livra de tomar uma decisão sobre a condenação de Jesus, mas ele presenteia Herodes. É como se ele dissesse: olha, eu reconheço que o domínio da Galileia é teu, julga esse homem. E em segundo lugar, Herodes tinha o desejo pecaminoso de conhecer Jesus. Foi Herodes quem matou João Batista, o melhor amigo de Jesus, podemos dizer assim, aquele que anunciou a Jesus. Foi Herodes quem o matou. Esse é o Herodes Antipas, não Herodes o Grande. O Grande é o pai desse, mau também, perverso também. E ainda tem o Herodes Filipe, que é o irmão desse Herodes aqui, cuja esposa foi possuída pelo irmão, razão pela qual João Batista foi morto, porque denunciou isso. Teve a cabeça decapitada. Então, assim, não ponha o nome do seu filho de Herodes. Então, essa família conturbada, né, arranjou uma maneira, esse Herodes arranjou uma maneira de se livrar do julgamento de Jesus e ainda de agradar. Pilatos arranjou uma maneira de se livrar do julgamento e ainda de agradar Herodes. Foi como um presente entregue para ele, porque ele tinha o desejo de conhecer a Jesus. Pecaminoso, obviamente. Então, Herodes, por sua vez, estava em Jerusalém, como o texto mesmo diz. Olha o verso 8. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente. É importante dizer que essa alegria não é uma alegria genuína, que se alegra com a presença de Jesus, não. Pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Olha a razão. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Ele queria espetáculo, ele queria show. Cadê? Faz um show aí para mim. Faz um milagre aí. Fazer de Jesus uma espécie de chacota. Então, irmãos, Herodes, ele estava em Jerusalém e recebe a pessoa de Jesus ali. E aí nós temos o texto de Jesus diante de Herodes, verso 8 a 11. Somente Lucas registra esse episódio em que Jesus é enviado a Herodes. Esse Herodes é o Herodes Antipas, como eu falei, filho de Herodes o Grande. Ele era o tetrarca da Galileia e da Pérea. E quando Pilatos o envia para ele ser julgado, Jesus para ser julgado por Herodes, ele está reconhecendo, de certa forma, o domínio de Herodes. Foi esse mesmo Herodes, como eu já disse, que tomou de forma ilegal a mulher de seu irmão Herodias, sua cunhada e sobrinha, e por esse pecado ele foi repreendido por João, que teve a cabeça decapitada. Quando ouviu falar dos milagres de Jesus, nós temos o registro em Mateus 14, verso 1 e 2, de que ele se questionou: será que esse Jesus é o João Batista ressuscitado? Porque ele matou João Batista e veio Jesus fazendo milagre. Será que ele é João Batista ressuscitado? E dizem na tradição que, de fato, Herodes ficou assustado com Jesus, porque ele realmente pensava que João Batista tinha ressuscitado, reencarnado, alguma coisa nessa natureza. E ele ficou com medo. Com medo. E aí em Lucas 9, verso 9, diz que ele nutria um desejo curioso de ver Jesus. Em Lucas 13, 31, os fariseus e os saduceus dizem que Herodes queria matar a Jesus. E que Jesus saísse da cidade porque Herodes queria matá-lo. Jesus chama Herodes de quê? De raposa. Acusa Herodes de ser uma raposa, um covarde, denunciando a astúcia e a maldade dele, a perversidade dele. E agora, finalmente, chegou a hora do encontro de Jesus com Herodes. Ele não queria tanto,
chegou o momento. Talvez tudo que ele quisesse era ouvir coisas de Jesus. O que Jesus vai dizer quando ele me encontrar? Eu estou curioso para conhecer esse homem. Herodes se alegra em vê-lo, mas numa alegria que eu já disse carnal, uma alegria que eu já disse fútil, não uma alegria verdadeira, não buscava arrependimento, não reconhecia Jesus como Messias. Ele queria apenas assistir um espetáculo, ver algum milagre para satisfazer a curiosidade supersticiosa dele. Porém, irmãos, o texto nos diz que Jesus, durante todo o tempo diante de Herodes, não disse nada. Olha o verso 9. E de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Herodes ali, todo cheio de perguntas, de muitas maneiras, e Jesus calado, cumprindo a profecia de Isaías 53, verso 7. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca, não falou nada. Você percebe isso? Não falou nada. Aqui aprendemos duas lições principais, irmãos. Em primeiro lugar, há uma frivolidade aqui de Herodes. Herodes, ele interroga Jesus de muitas maneiras. Ele usa a sua esperteza para tentar arrancar alguma prova contra Jesus. E quando percebeu que Jesus não cedia à curiosidade dele, passou a tratar Jesus com desprezo e zombaria. Olha o que diz o verso 10. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam Jesus com veemência. Verso 11. Mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. Humilharam Jesus. E para zombar de Jesus, mandou que o vestisse com um manto luxuoso. Como assim? Uma roupa de rei. Você não diz ser rei? Então pega aqui essa roupa de rei. É basicamente isso, irmãos, que está acontecendo aqui. Você não diz que é rei? Então pegue a sua roupa de rei. Zombam de Jesus. Zombam do Rei dos Reis. Então, ele faz esse escárnio. Não tem como acusar Jesus de nada, não decreta nada, não condena Jesus, porque não houve nenhum crime a ser acusado. Devolve Jesus a Pilatos, que é o texto do domingo que vem. Devolve Jesus a Pilatos. E ali Pilatos, diante da pressão da multidão, cede, entregando Jesus à morte, como haveremos de ver. Então a ferocidade dos acusadores é narrada. Os principais sacerdotes e escribas não deixam Jesus em paz, nem diante de Herodes. Continuam a acusá-lo, como diz o texto, com grande veemência, ou seja, com desejo, movidos por ódio. E assim, Herodes não atende nem às expectativas de Pilatos, nem às expectativas dos judeus. Ele não tinha real interesse no julgamento, ele apenas ridiculariza Jesus, vestindo Jesus de rei e o devolvendo a Pilatos, rei dos judeus. Essa é a acusação pela qual Jesus foi morto. Sabia disso? Rei dos judeus. Foi pregada essa inscrição, Rei dos Judeus, em 3 línguas na cruz de Jesus. Em hebraico, em grego e em latim. A língua dos judeus, que deveriam reconhecer Jesus como o Messias, que são os guardiões da verdade religiosa. Em grego, a língua dos intelectuais. Em latim, a língua daqueles que tinham o poder estatal, o poder político. Rei dos judeus. Sabe o que isso significa? A língua da religião, a língua da filosofia, a língua da lei, do Estado, da política. Todos eles se uniram, a religião, a filosofia, a lei, para condenar Jesus. Como diz o texto de Isaías 53, o mais rejeitado dentre os homens. O mais rejeitado dentre os homens. Enquanto Jesus era entregue, no verso 12, diz que naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Há aqui uma unidade hostil. Trevas se unem com trevas para condenar Jesus. Inimigos políticos que se unem
contra Jesus. Irmãos, isso mostra que nós devemos ser cristãos suprapartidários. No final das contas, todos odeiam Jesus. A gente vive num país politicamente polarizado, mas no que diz respeito à questão de fé, eles são capazes de se unir para irem contra Cristo. É gente que odeia o nome de Deus, não é verdade? Mas também é gente que carrega falsamente o nome de Deus, não é verdade? E que no final das contas, odeiam tudo que diz respeito à fé, a Cristo e à verdade. São Herodes e Pilatos, unidos, numa união satânica contra aqueles que são de Cristo. É por isso que nós que somos de Cristo, devemos nos unir contra as trevas, na luta verdadeira. Na luta verdadeira. Irmãos, a consequência disso foi que Pilatos e Herodes, que antes eram inimigos, se reconciliaram no mesmo dia. O que os uniu? O desprezo a Cristo. Aquilo que os separava foi posto de lado. Por quê? Porque encontraram em Jesus um alvo comum, de escárnio, de ódio. Foi isso que aconteceu. Aplicações. Diante dessas verdades, diante desse texto, como aplicar tudo o que ouvimos na nossa vida? Eu queria fazer algumas aplicações com os irmãos desse texto que acabamos de entender pela graça de Deus. Irmãos, em primeiro lugar, cristãos podem ser injustamente acusados. O verdadeiro cristão está sempre passivo a falsas acusações. Se isso foi o que aconteceu com o nosso Senhor, isso também pode acontecer conosco. Assim como acusaram Jesus de ser subversivo, muitos ainda hoje tentam distorcer a verdade do Evangelho, chamando aqueles que são cristãos de retrógrados, de intolerantes, de inimigos da sociedade. E quando a nossa fé é distorcida ou atacada, não se surpreenda, porque se o nosso rei foi acusado, os seus servos também serão. Então, cristãos podem ser injustamente acusados e sofrer pela causa da justiça. E a resposta que Cristo nos deu, nos ensina. Jesus ele não se defende de modo ansioso ou agressivo, mas ele confia no Pai, ele confia em Deus. A nossa primeira defesa não é argumentar com ódio, mas como cristãos, na cultura, no mundo, nós devemos permanecer firmes na verdade, mas também firmes na mansidão de Cristo. Em primeiro lugar, portanto, você tem sofrido acusações por levar o estandarte de Cristo? Porque senão, talvez você tenha vivido a sua fé errada. Mas também, se você tem sofrido acusações por causa do Evangelho e pela causa de Cristo, responda como Cristo respondeu, com mansidão, com pregação, com testemunho, com verdade. Pilatos, ele sabia a inocência de Jesus. E essa é a nossa segunda aplicação. Diante da inocência de Jesus, ele preferiu lavar as mãos. Ele preferiu passar a responsabilidade para outro. E quantas vezes nós fugimos da responsabilidade de testemunhar o nome de Cristo? Quantas vezes nós fugimos da responsabilidade de nos posicionar como cristãos? Muitos aqui sabem quem é Jesus, mas não têm coragem de testemunhar quem é Jesus. A omissão também é um pecado. Não se posicionar diante de Cristo é se posicionar contra Cristo. O discípulo ele não pode viver como Pilatos. A gente não pode viver na neutralidade, porque neutralidade não existe, irmãos. Ou seguimos a Cristo, ou cedemos ao mundo.
E essa é a verdade. Ou você se posiciona, ou você não pertence a Ele. Tal como Pilatos. Herodes queria um espetáculo e não um salvador. E essa é a terceira aplicação. Ele queria sinais, ele queria milagres, ele queria diversão. E quando Jesus não atendeu os seus caprichos, Jesus foi zombado, humilhado, envergonhado. E assim somos muitos de nós também. Muitos de nós buscamos um Jesus do entretenimento, o Jesus do milagre, o Jesus que resolve os meus problemas, o Jesus que me dá bênçãos, o Jesus que faz shows de poder, show da fé. Mas poucos querem o Senhor da glória que exige arrependimento dos pecados. E por vezes o silêncio de Cristo é o juízo. Jesus ele não responde ao escárnio de Herodes. É o silêncio do Evangelho para o coração endurecido, que é sinal de condenação. Cuidado para não tratar o Evangelho como algo banal. Cuidado. Quarta aplicação, diante de Cristo, os inimigos se unem contra Ele. Pilatos e Herodes se reconciliam em torno do ódio a Jesus. Inimigos se unem para zombar do Cordeiro. E é isso, irmãos. O mundo ele pode divergir em política, em ideologia, em religião, mas essas divergências se unirão sempre contra Cristo, contra aquilo que é verdadeiro. Então a igreja não deve se iludir com alianças humanas. A oposição é sinal de que Cristo é o verdadeiro rei. Quanto mais homens os rejeitam, mais a cruz se ergue como necessária. Quando nós virmos governos, sistemas, ideologias se levantando contra Cristo e sua igreja, devemos lembrar que Cristo já venceu e reina soberano. Cristo não vencerá, Cristo já venceu. Esse governo corrupto durará pouco tempo, mas o governo de Deus é eterno e subjugará o governo corrupto, esmagará. Eu espero que você entenda o que eu estou dizendo. Há um confronto pessoal aqui nesse texto. Lembra das perguntas do início? E você deve dar uma resposta. É: quem somos nós? Nós somos como os líderes judeus? Nós rejeitamos a Cristo quando Cristo ameaça os nossos ídolos? Nós somos como os líderes judeus que rejeita Cristo quando Ele ameaça a nossa concepção falsa de Cristo? Quando Ele ameaça a nossa concepção falsa da religião? Porque aqueles homens condenaram a Cristo, o Senhor da verdade, porque eles estavam sendo feridos na mentira deles, no engano. Ou você é como Pilatos, fugindo da responsabilidade de se posicionar diante de Jesus e preferindo agradar os homens, que logo mais em breve cederá à multidão. Ou você é como Herodes, querendo apenas um Jesus de espetáculo, mas não o Senhor, que exige a rendição completa do nosso coração. Você quer conhecer Jesus para quê? Para amá-lo? Ou para satisfazer a sua curiosidade, como Herodes fez? Enfim, Pilatos, quantas vezes também nós fugimos de assumir posição diante de Cristo? Herodes, quantos hoje tratam Jesus como espetáculo e não como Senhor? Os líderes religiosos, quantos de nós não rejeitamos a Cristo quando Ele ameaça os nossos ídolos? Enfim, Jesus foi rejeitado por todos, o mais rejeitado dentre os homens, mas não foi derrotado. Sua inocência foi confirmada até pelos ímpios, porque Pilatos disse por 3 vezes: esse homem não tem culpa nenhuma, mas ele morreu pelos nossos pecados. O desprezo do mundo só revelou a glória do Cordeiro, que não se assentou no trono de César, mas que está exatamente agora assentado à destra de Deus Pai.
e que não governa Roma, mas governa o mundo. Por mais que o mundo zombe, Cristo continua no trono. E isso deve encorajar a igreja, irmãos, diante das perseguições, diante das ideologias e diante de acusações injustas. O que o texto nos mostra? Nos mostra Jesus sendo acusado, desprezado e rejeitado, mas nunca derrotado. A injustiça humana só evidencia a glória do Cordeiro que permanece firme diante dos juízes terrenos, porque Ele, Jesus, é o verdadeiro sumo sacerdote, Ele é o verdadeiro rei, e Ele é o verdadeiro juiz, e Ele voltará para julgar vivos e mortos no dia da sua glória. Ele não vencerá, Ele já venceu. E nós não precisamos ficar caçando político nenhum de estimação, porque o Rei dos Reis já é o governador das nossas almas. Glória a Deus e somente a Ele. Que Deus nos abençoe.